Nós vamos abrir aqui em dois textos. O primeiro é Provérbios 27, versículo 19. Depois nós vamos lá em Isaías 6. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Depois Isaías, capítulo 6. Provérbios é fácil, logo depois de Salmos. Isaías capítulo 6. Nós vamos ver depois os versículos 1 e 5. Aqui em Provérbios 27, versículo 19, que nos diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vamos ler juntos? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vamos ali em Isaías capítulo 6, o versículo 1, que ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No versículo 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai Santo, Deus querido, nessa noite, o Senhor vem nos ministrar, Pai. Vem falar conosco, Deus, assim como o Senhor falou com Salomão, assim como o Senhor falou com Isaías. Vem falar conosco, em nome de Jesus, amém? Quando eu olho nesses dois textos, eu vejo que a postura de quem anda com Deus de uma forma verdadeira, até o título dessa mensagem, a postura de quem anda com Deus de uma forma verdadeira. Nós vemos que Provérbios diz que na água o rosto reflete o rosto, né? Assim como o coração do homem reflete o coração, né? Então, na verdade, o texto de Provérbios ele faz uma alusão aqui a esse texto de Isaías, né? A água no espelho e o coração do homem também é o espelho, né? O texto diz: se eu olhar na água, verei o rosto. Então a água me serve de espelho. E o texto também diz que o coração também serve de espelho. Coração de um homem arrependido, de uma mulher arrependida, sincera, voltada aos padrões do Evangelho. Então, quando o homem olha o seu coração, vai visualizar a si mesmo. Então, na verdade, os dois textos ele tem algo em comum, porque Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, você está com ele aberto aí ainda, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu quem? Ele, Isaías, né? Ele tem uma experiência que diz aqui que ele vê o Senhor. No versículo 5, ele fala: ai de mim, porque vou perecendo. Ele se enxergou. Então Isaías ele tem um encontro com Deus aqui nesse versículo 5. E quando ele se encontra com Deus, Deus mostra quem verdadeiramente ele é. Porque quando a gente tem um encontro real com o Senhor, Deus não mostra quem é a nossa esposa, quem é o seu marido, quem é os seus filhos, o seu filho, quem são os seus vizinhos, né? Deus não mostra quem são os seus amigos, quem são os da sua parentela, porque diante de Deus você só consegue enxergar você mesmo. Diante de Deus você não vai subjugar as demais pessoas. Olha, porque a Ana, Cláudia, Deus, não, é você, Leidiane, é você, Santos,
É você, Walter. Então, diante de Deus, né, nós enxergamos a nós mesmos. Então, se nós mantermos um hábito de olhar para os outros, né, eu quero te dar uma notícia, que nós precisamos verdadeiramente ter um encontro genuíno com Deus. O encontro com Deus não mostra quem são os outros. O encontro com Deus mostra quem você é. E isso não dá o direito de falar, que muitas vezes é comum se ver, os defeitos dos outros. E como a gente vê isso no cotidiano. Esses dias eu fiquei surpreso. Como é comum a gente ver o povo atirar pedra nos políticos. Não é assim? Todo mundo. Daí tem esse auxílio emergencial que o governo liberou aí, né? Daí saiu a lista de caçador. Quem que viu aquilo ali? Quem que viu? Eu não imaginei que seria isso, Ana. Gente, quanta gente que mete pau nos políticos, que criticam, que não precisam recebendo o auxílio emergencial porque mentiu, porque quando eles olham no espelho eles veem os outros, não enxergam assim. Quanta gente que precisa e não consegue. Quanta gente bem de vida, gente do comércio grande aí recebendo, para ele é uma ninharia para tratar do cachorro, porque. Então, a gente precisa se enxergar antes de falar de alguém. Para a gente reconhecer o ponto de partida para a transformação na vida de quem quer que seja, é a gente reconhecer que nós somos falhos e precisamos nos arrepender e um conserto diante de Deus. Isaías passa por essa experiência. Então, voltando aqui ao nosso texto, a gente vê quem realmente nós somos. Então, se só consegue ver o que o outro faz, né, só consegue achar os erros dos outros, né, então está na hora de ter uma experiência com o Senhor. Né, porque todos sabemos muito bem da nossa postura. Quando a pessoa não se encontra, não tem os princípios do temor, a palavra de Deus voltada para o Senhor, ele só enxerga os outros, ele não consegue se enxergar. Como diz a minha querida filha, né? Pai, isso se chama ponto cego na psicologia. É mais ou menos isso. A pessoa não se enxerga, erra, continua no erro, vive no erro, permanece no erro, não se conserta, vive errando, vai para o precipício, mas ele não volta atrás e se conserta, porque ele não está se enxergando. Todos nós temos hábitos, todos nós somos pecadores, porém lutando contra o pecado dia após dia. E nesse princípio de mudança de vida, de caminhada de vida com Deus, né? No dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, verdadeiramente o Senhor vai mostrar quem nós somos. Ó, você é aquele que eu falei com você tantas vezes e você não me deu ouvido. Você ficava prestando atenção nos maus testemunhos dos outros. E era com você que eu estava falando. Né? Porque a gente sabe muito bem quem são as pessoas. Né? Você sabe muito bem quem é lá o seu patrão, não sabe? Você sabe muito bem quem são os seus vizinhos, quem são os da sua família.
Só que cada um de nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. E a Bíblia diz que se um homem julgar a si mesmo, não será condenado. Então, se o espelho, alguém tem um espelho aí numa bolsa? Não, deixa, não precisa. É só citar um exemplo. Mulher preparada. Então, se você pegar o espelho e olhar, se você pegar o espelho, se eu colocar, me dá o espelho aí, bem. Deixa eu ver. Vamos lá. Que poderoso. Fecha o espelho. Até o espelho dela é fecha. Deixa eu. Como é que abre isso aqui? Aqui. Eu preciso me enxergar diante de Deus. Mas eu faço isso. Eu não consigo me enxergar. Porque aqui por trás não tem um espelho. Então eu preciso virar ele para ele. Você está entendendo? Então é mais fácil a gente fazer isso. A Ana está com uma máscara de pintinha. A Leide está com uma máscara preta quase do Flamengo, está chegando lá. Então, é esse espelho que ele fala que eu gosto muito desse texto de Provérbios, né? O que diz ali no Provérbio mesmo? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem. Olha só. Então, assim como o espelho, se ele não tiver voltado para nós nunca vamos nos enxergar. Então, diante de Deus, a gente tem que voltar para si, sempre para nós, né? Sempre para nós. Então, as pessoas se tornaram especialistas no que os outros fazem, no que os outros falam, mas nada melhor do que a gente ficar com a nossa personalidade sendo transformada dia a dia por Deus, né? Então, normalmente, o que o outro faz não é aquilo que nós fazemos. Então, o pecado do outro parece que é coisa boa, parece que traz até uma massagem, né? E vai se criando um ciclo vicioso, né? Então, quando peca e repete, é pecado sem arrependimento. Eu estou com o espelho virado, eu não consegui me enxergar o suficiente. Quem sabe talvez tenha passado, mas ele não parou. Walter, olha o que você fez. Puxa, que é filho pródigo, né? Reconheceu. Então nós precisamos reconhecer, né? Tudo que não podemos é viver num comportamento repetitivo e errôneo. Se está com dificuldade, né? Se tem algo que está incomodando, se tem algo que está te distraindo, né? Livre-se o mais rápido de tudo isso. E como que eu faço isso? Pelo poder do arrependimento e pela graça do Senhor nosso Deus, né? Porque se mantiver esse ciclo continuamente, logo vai haver uma adaptação mental. A pessoa começa, né? E o erro já não é mais erro, porque a mente passa a ser cauterizada, né? A entrada da palavra de Deus vai expulsando a impureza. É por isso que nós precisamos da palavra, porque a palavra que vai santificando, a palavra que vai lavando, a palavra que vai limpando. O próprio ato do batismo fala que é limpar, né? Que é lavar, que é purificar, né? Esse simbolismo. Então, quando o poder de Deus, quando que isso vai acontecer? Quando o poder de Deus for tomando conta das nossas vidas,
quando o poder de Deus for nos limpando. Então não importa se é membro da igreja A, B, C, membro da igreja tal, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele, eu vejo assim que Ele prometeu, e Ele vai fazer, e Ele não vai vir buscar pessoas perfeitas, mas pessoas que se deixaram ser trabalhadas, pessoas que se arrependeram, pessoas que se voltaram para o Senhor, né? Então a única coisa que Ele pede é arrependimento para um conserto, produzir frutos dignos de arrependimento, diz a palavra, né? No que diz respeito a si mesmo, no caráter, né? Nas atitudes do dia a dia. O que Ele diz é: seja amanhã melhor do que você foi hoje. Então permita que o Espírito Santo de Deus, né, venha tomando o espaço, venha enchendo o nosso coração a cada dia, porque nós, irmãos, nós precisamos urgentemente sermos trabalhados, deixar ser trabalhados pelo Senhor. E o que Deus precisa é ocupar espaço para ir expulsando o erro, as incredulidades, as teimosias que muitas vezes se faz presente na nossa vida. Então nós precisamos de uma postura, né, de uma vida transparente diante de Deus. Por isso que ele fala, Isaías aqui: eu vi o Senhor. Nós não podemos esconder verdadeiramente quem nós somos. Então o grande problema do ser humano é a tentativa de se esconder, né, de se ocultar, de não se revelar. E quando isso não acontece, não há libertação. Fica misturado, indeciso, indefinido, misturado com as coisas lá de fora, com as coisas do mundo. Então, quando a gente olha na palavra, a palavra é para todos nós aqui, né? E que a gente possa verdadeiramente pedir que o Espírito Santo de Deus possa achar espaço no nosso coração para trabalhar em nós, né? Então não há como termos vitórias contra o pecado sem a entrada, a ocupação da palavra de Deus, sem a entrada, a ocupação do Espírito Santo, do arrependimento, né, da volta para o Senhor. Então, quando eu estiver cheio da palavra de Deus, quando eu estiver cheio de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai estar sobre nova direção. Amém? Amém. Nova administração. Quando você passa no estabelecimento, você verá uma faixa nova que está dizendo assim: sob nova administração. Assim é aquele que olha no espelho e se enxerga e se conserta diante de Deus. Eu agora estou sob nova administração. Amém? Amém? Nova direção, né? Precisamos estar nesse, né? Então a gente precisa deixar Deus ocupar os espaços, né? Vamos ser cheios do Espírito Santo, não dar lugar ao pecado, né? Então que a gente possa assim a cada dia estar com esse desejo de caminhada com Deus, pautar as nossas decisões, a palavra de Deus, para que possa controlar os nossos impulsos. Muitas vezes é tentado de tantas formas. Nós somos tentados a um consumismo assim, de uma forma que, se a gente não colocar um pé no freio, se a gente não abrir os olhos. Eu estava vendo uma pesquisa há poucos dias que em torno de 76 ou 78%, quase, da população brasileira tem problema de endividamento. A gente é bombardeado a cada instante. Você comprou um celular, dali 2, 3 meses, aquele teu já está atrasado, você tem que comprar outro. Sabe como é que é? Senão você tem que ficar para trás, você tem que acompanhar. Mas aquele novo vai fazer a mesma coisa que aquele outro fez. Você nem precisa das qualidades daquelas coisas, da marca, disso, daquilo, e a gente nem está nesse barco. Oh, você tem uma televisão de 30 polegadas? Não, você tem que ter uma de 50, 60. Você está usando aquilo que não é marca? Não, você tem que usar.
Então a gente é bombardeado. Se a gente entrar, a gente consegue entrar e se olhar nesse espelho e não se enxergar. Mas Isaías fala assim: eu vi o Senhor. Ou seja, eu me enxerguei diante de Deus, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu vi o Senhor e agora eu preciso me posicionar, agora eu preciso me consertar, agora eu preciso colocar limites nas coisas na minha vida. Eu passei, Isaías era quem? Um profeta. E ele fala assim, em outras palavras: Senhor, eu ultrapassei os limites, me perdoa. E às vezes a gente se pega assim também, né? Então, e a gente sabe que a transformação, isso não é instantâneo, né? As pessoas querem, né? Você chega na igreja, entrega a vida para Jesus, começa um processo de transformação, e as pessoas acham que dali um mês está tudo resolvido. Não, é gradativamente. O negócio é passo a passo, é sólido, é firme, é constante, é uma caminhada, né? Então, se a gente aceita essa proposta vindo de Deus, essa palavra do Senhor, né? Deixar que o Espírito Santo de Deus possa encher as nossas vidas, nós vamos ter essas experiências semelhantes a desses homens de Deus aqui, né? Então nós vamos assim: ó Senhor, Deus olha assim e fala: vamos lá, filho, estou esperando você se enxergar nesse espelho aí. Eu vou tirar esse comportamento que está enraizado na sua vida, está enraizado no seu coração. Por que você não consegue se libertar disso? Você não vai conseguir sozinho, mas eu vou libertar você. Eu vou te ajudar. Eu vou entrar na sua vida e vou transformar a sua história. Mas isso acontece gradativamente, não é um passo de mágica, como as pessoas acham, como as pessoas querem, como as pessoas estão pensando hoje. Esse não é o verdadeiro evangelho, né? Então, para que a gente possa ser cheio mesmo, né? Para envergonhar o espírito das trevas, Deus precisa achar espaço na nossa vida, né? Que possamos dizer, né? Que Jesus possa reinar na minha vida como um pau vivo, não eu. Mas Cristo vive em mim. É fácil, né, gente? Vive não eu, mas Cristo vive em mim. Pela misericórdia e graça. Fala assim: pela misericórdia e graça. Cristo vive em mim. Fala assim: vamos falar mais. Fala: eu sei. Preciso reparar algumas coisas. E eu vou olhar no espelho. Vou me enxergar. Quando a gente se aproxima da cruz, você sabia que quanto mais, quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui, não sei se aqui tem um. Se eu pegar esse jornal, colocar ele aqui e der uma lida nele, é uma coisa. Mas se eu pegar esse jornal e colocar aqui, eu vou ver com outra clareza. Porque a glória de Deus vai refletir na minha vida através da sua palavra. E o que a gente precisa muitas vezes é se enxergar nesse momento assim, né? O amor de Deus pelas pessoas é refletido no amor entre as pessoas. Se amar o seu irmão, né? Diz João, não é possível dizer que amamos a Deus. Ele abriu o texto aqui, senão não tinha programado nada. Ele dá o texto aqui de João. Deixa eu ver onde é que está. Primeira carta de João 4:20. Abriu aqui, né? Então a gente precisa se achegar mais, porque quanto mais perto de Cristo a gente chega, mais nós refletimos a imagem de Cristo em nós. É isso que a gente tem que ir reparando as coisas, né? Por isso nós precisamos ser lavados, ser purificados, né? Para nunca mais ser o mesmo, para nunca mais se lembrar, né? Daquilo que um dia tentou nos afastar de Deus,
daquilo que nos impede de crescer, de viver uma vida na presença do Senhor. Sempre a gente precisa ser trabalhado, porque tem uma semente ruim dentro de nós, chama-se pecado. A gente herdou essa semente e nós precisamos trabalhar muito nisso. Então eu quero falar sábado, assim, nosso culto de casais, assim, essa coisa que a gente precisa ser trabalhado como casais, para aprender a viver. Todos os valores estão deturpados, gente do Senhor. Então a gente se permitir ser tomado pela palavra, lavado pelo Senhor dos Exércitos, e a gente sabe que sempre tem algo que precisa ser jogado fora. Para continuar, nós temos que tomar umas providências com aquilo que tenta nos paralisar, aquilo que tenta nos afastar de Deus. Então o Senhor nos convida para nos livrar das roupas sujas, e trocarmos de roupa. Ele fala assim: vestir vestes nupciais, roupas brancas, e colocarmos um perfume que tira totalmente o cheiro do pecado, o cheiro da derrota, das perdas, das frustrações, das prisões. Esse povo pensa que está livre, não, está em prisão. Então que verdadeiramente o Senhor possa